Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, estamos iniciando aí a nossa aula de matemática aí, nossa primeira aula de matemática da semana, certo? Bom, nós estamos trabalhando, pessoal, com a potenciação, né? Nós vimos a teoria semana passada, fizemos alguns exercícios, passei a correção, e eu percebi aí durante a correção que alguns aí de vocês acabaram tendo algumas dúvidas, né, na hora de entender um pouco melhor a potenciação. Então, eu vou aproveitar essa aula para fazer novamente uma explicação sobre ela, para depois a gente entrar no conteúdo de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, pessoal, sobre a potenciação, que a gente tem que saber. Ixi, vamos esperar focar, não está focando, eita, aí, focou. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber sobre a potenciação. A potenciação, pessoal, ela é formada por dois... Na verdade, o que é potenciação? Potenciação nada mais é do que um tipo de multiplicação, certo? Do qual faz a repetição de alguns números, né? E a potenciação ela é formada por dois números. Um número maior e um número menor, certo? O número maior a gente chama de base, não pode esquecer, tá? Quando falar de base, vocês têm que lembrar que está falando do número grandão da potenciação. E o número pequenininho é o expoente. Nessa potenciação aqui no caso, a gente faz a leitura como? A gente primeiro lê o número da base, como ele é, né? Então, 2, coloca a palavra elevado e aí lê o expoente, né? Como aqui é 4, a gente pode ler 2 elevado a 4 ou 2 elevado à quarta potência, certo? Existem casos especiais, que vai ser o assunto da aula de hoje, né? Que a gente já viu, que é quando é o expoente 2 e 3, né? Quando é 2 pequenininho, a gente lê ao quadrado, e quando é 3 pequenininho, a gente lê ao cubo. Tirando isso, a gente lê os números do jeito que eles são. Então, 2 elevado a 4, se fosse 5 aqui, 2 elevado a 5, se fosse 6, 2 elevado a 6, e assim por diante, certo? Então, potenciação é isso. É quando a gente tem um número grandão, que a gente chama de base, e um número pequenininho, que a gente chama de expoente. Na potenciação, quem que manda, né? Por incrível que pareça, quem manda na potenciação é o número pequenininho, é o expoente. Porque é ele que fala para a base quantas vezes ela tem que aparecer. Então, por exemplo, o que eu percebi aí na correção dos exercícios, conforme a gente foi fazendo? Que alguns alunos achavam que a gente tinha que pegar a base e multiplicar com o expoente. Então, fazia assim, 2 vezes 4, o aluno colocava 8 de resultado. E não é assim, né? O que significa? Que o expoente está mandando repetir a base quantas vezes? 4 vezes. Então, olha o modelo que eu fiz aqui. A base é 2, é ela que vai ser o número repetido. Se o expoente é 4, então vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 4 vezes 4 fatores. Por que 4 fatores? Porque o expoente é 4. Ah, professor, se fosse 10, então seria 10 números 2? 10 algarismos 2. Beleza? E aí, na hora de resolver, também vi erro. Vi aluno fazendo isso aqui, ó. 2 mais 2, 4 mais 2. 6 mais 2, 8. Não é para somar. Não é multiplicação? Então, olha lá. 2 vezes 2 são 4, né? O que eu falo para os alunos aí? Quando a potência ela tem um expoente grande que o aluno pode se perder, deixa eu pegar aqui uma caneta. Eu sempre falo para os alunos fazerem assim, ó. Então, já que vai calcular essa sequência, para não errar, coloca assim. 2 vezes 2 dá 4, não dá? Então, coloca 4 pequenininho para não se perder, que aí não esquece. Então, agora 4 vezes 2, 8. Olha lá, coloca 8 pequenininho também para não se perder. 8 vezes 2 dá os 16 que eu preciso. Beleza? Isto é potenciação. É o que nós trabalhamos aí na aula passada, certo? Bom, o assunto da aula de hoje, ele é um pouco diferente. Ele se chama expoente 2 e expoente 3. Como eu falei para vocês, o expoente 2 e o expoente 3,
eles são potências, digamos, especiais, certo? São potências bem especiais, porque são potências que dão valores fechadinhos, valores completos, que a gente vai entender mais para frente qual outra função que eles nos permitem, certo? Além disso, o expoente 2 e o expoente 3, ele está no nosso dia a dia. Eu coloquei aqui este m elevado a 2 e este m elevado a 3, certo? Quando está elevado a 2, a gente utiliza a palavra ao quadrado. Então, m elevado ao quadrado. E quando está com o expoente 3, a gente lê ao cubo. Então, no caso, m ao cubo. Essas aqui, esse m ao quadrado e este m ao cubo, eles são unidades de medidas. E é muito utilizado e vocês já devem ter visto em algum lugar, né? O m quadrado, né? Ou abreviação de metro, ele é muito utilizado principalmente nas áreas de construção civil. Então, vocês podem ver que quando tem propaganda de piso, propaganda de material de construção para casa, está sempre falando metro quadrado. Uma quantidade de piso está sendo vendida ao metro quadrado. E aí não está escrito lá na propaganda metro ao quadrado. Tá assim, m elevado a 2, certo? E o m elevado a 3, ou melhor dizendo, m ao cubo. O m ao cubo, pessoal, ele é utilizado para volume, né? Então, substâncias líquidas, como a água. Se vocês observarem, eu quero que vocês façam um teste hoje. A conta de água de vocês, da casa de vocês, por exemplo, ela não vem escrito que vocês gastaram 10.000 litros de água, 20.000 litros de água. Não vem essa palavra litros, né? Vem 10, o m com 3 elevado ao cubo. O que significa? Que você gastou 10 metros cúbicos de água, que é 10.000 litros. Se você gastou 20.000, não vem 20.000 litros de água, vem 20 metros cúbicos de água. Então, percebam que o expoente 2 e o expoente 3, eles são expoentes bem especiais, porque eles são bem utilizados no dia a dia. Então, olha lá, coloquei de modelo. Expoente 2, que é ao quadrado, olha só o que nós temos. 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. E o que significa isso? Se a gente quer resolver essas potências, a gente não vai fazer 2 vezes 2. A gente vai fazer o quê? No caso aqui do 2 elevado ao quadrado, a gente vai fazer 2 vezes 2, que são 4. Mas nas outras, a gente não vai fazer 3 vezes 2, que dá 6, né? A gente vai fazer o quê? 3 vezes 3. Vai repetir o 3 duas vezes, porque o expoente é 2. E olha o resultado que dá. Dá 9, né? No 4 a mesma coisa. A gente não vai fazer 4 vezes 2, que dá 8. A gente vai fazer 4 vezes 4, que dá os 16. No 5, mesma coisa. A gente não vai fazer 5 vezes 2, que dá 10. A gente vai fazer 5 vezes 5, que dá 25. Então, isso aqui, ó, é resultados de potenciação de quadrados que nós chamamos quadrados perfeitos, certo? Então, 2 vezes 2, que dá 4, é um quadrado perfeito. 3 vezes 3, que dá 9, é outro quadrado perfeito. 4 vezes 4, que dá 16, é outro quadrado perfeito. 5 vezes 5, que dá 25, é outro quadrado perfeito. Se fosse 6 elevado ao quadrado, que dá 6 vezes 6, e o resultado é 36, é outro quadrado perfeito. E assim por diante, certo? Então, quadrados perfeitos sempre que um número for elevado ao expoente 2. E nós temos também o cubo perfeito, né? O que significa? Significa que o nosso expoente, o número pequenininho, sempre vai ser o número 3. Então, a gente lê ao cubo. Então, a gente não vai ler 2 elevado a 3. A gente vai ler 2 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo. Não está aqui, mas se tivesse 5 elevado ao cubo. E assim por diante. Quando for representar
2 elevado ao cubo fica 2 vezes 2 vezes 2, e não 2 vezes 3. Percebam que dá resultado diferente. Se eu pegasse e fizesse 2 vezes 3, dá quanto? Dá 6. Mas não é, olha lá, não é para repetir o 2 3 vezes. Então, 1, 2, 3, repetir. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Com o 3 também. Não é para fazer 3 vezes 3 que dá 9. É para repetir o algarismo 3 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Com 4 a mesma coisa. Beleza? Olha lá. 4 vezes 4 vezes 4. 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Beleza? Então, isso são os quadrados perfeitos. Então, toma cuidado, tá bom? Com relação a isso. Eu passei alguns exemplos aqui para a gente pensar um pouco como que a gente deve resolver essas situações. Então, por exemplo, eu tenho os exemplos aí. O exemplo 1, ele quer que a gente descubra qual que é o quadrado de 3. Então, para a gente descobrir qual que é o quadrado de 3, o que a gente tem que fazer? Pegar o 3 e elevar ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado. Beleza? Isso é quadrado de 3. Quanto que dá? O quadrado de 3 é 3 vezes 3, que dá o resultado 9. Beleza? Agora, o número 2, ele quer o quadrado da soma de 1 e 5. Então, agora é um probleminha. O que ele quer que nós façamos? Soma, que a gente some o algarismo 1 e 5, e o resultado que der, a gente acha o quadrado. Então, a gente representa assim, ó, 1 mais 5, porque ele quer a soma do número 1 e 5, certo? Só que ele quer que a gente pegue esse resultado e deixe ele como? Ao quadrado. Então, primeiro a gente vai resolver o que está no parênteses, lembra a regra? Então, 1 mais 5, 6 elevado a 2 pequenininho, a gente repete. 6 elevado ao quadrado, já vou fazer direto. Não é 6 vezes 6? Dá quanto esse valor? 36, então. Beleza? Olha a diferença do exemplo 3. O exemplo 3, ele quer o quadrado de 1. Então, vamos colocar. Qual que é o quadrado de 1? 1 elevado ao quadrado. Beleza? Adicionado. Se é adicionado, que continha que a gente vai fazer? De mais. Com o quadrado de 5. Então, 5 elevado ao quadrado. Então, ele quer desta forma, certo? 1 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. Então, 1 elevado ao quadrado dá 1. Mais 5 elevado ao quadrado não é 5 vezes 5? Dá 25, então. 1 mais 25, 26. Este é o resultado que ele quer. Beleza? E aqui no quarto exemplo, o que nós temos? O quadrado do quociente de 25 e 5. Então, ele quer que nós achemos o quadrado desta conta. Quociente de 25 e 5. Palavra quociente, pessoal, significa que tipo de conta? É a divisão. Então, ele quer que a gente pegue o 25, divida por 5. Lembra que 2 pinguinhos significa divisão. Fecha parênteses, porque o resultado que der aqui, a gente vai elevar ao quadrado. Então, 25 dividido por 5 dá quanto? Dá 5, elevado ao quadrado. Beleza? Então, ficou 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5 dá 25. Beleza? Tomem cuidado, então. Então, por exemplo, se aparece a palavra soma, é para somar. Se aparece a palavra diferença, é para subtrair. Se aparece a palavra produto, é multiplicação. E a palavra quociente é divisão. Tá certo? Copiem esse esquema que eu passei e aí eu vou deixar alguns exercícios com vocês. Beleza? A aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, me chamem. Obrigado.